Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Olá, galera! Eu sou a professora Jade, sou a professora da disciplina de Língua Portuguesa do curso Sou Marinheiro. Vamos embarcar na aula de funções da linguagem? Vimos na última aula os 6 elementos da comunicação. Lembremos que a função primordial da linguagem é comunicar. Então, para cada elemento, há uma função diferente. Isso ocorre porque varia a intenção do locutor. Então, o texto ele pode ter mais de uma função da linguagem, porque o locutor é uma pessoa subjetiva. Então, ele pode ir variando de acordo com o objetivo dele, a intenção dele naquela situação comunicativa. Porém, alguma função pode predominar, geralmente, nesse discurso. Por isso que é importante nós estudarmos as características de cada uma das funções da linguagem. Além disso, esse conteúdo é fundamental para que vocês compreendam e consigam identificar qual é a função da linguagem que predomina no texto. Lembrando que as provas do processo seletivo da Marinha, a parte de língua portuguesa, basicamente é por interpretação de texto, inclusive as questões relacionadas à aplicação de regras gramaticais. Então, é importante observar qual elemento da comunicação é o centro da mensagem. Essa é a dica fundamental da aula de hoje. A primeira função da linguagem é a função emotiva, também chamada de expressiva. Por que é chamada de expressiva? Porque a função dela é transmitir sentimentos, expressar emoções, impressões, atitudes e expectativas. Quem é o centro da mensagem é o eu, aquele que está emitindo. Então, emotiva, emissor. Expressiva, expressa, a emoção do sentimento do emissor. Então, é um texto pessoal, subjetivo. Tem como marcas gramaticais algumas dicas para você identificar verbos e pronomes da primeira pessoa, frases exclamativas, certas interjeições, vocativos, reticências, termos e expressões modalizadoras. Essa função geralmente predomina nas autobiografias, nos depoimentos, nos perfis, músicas românticas, poemas líricos, cartas pessoais, entrevistas. Por exemplo, na frase "estou bem confiante". Então, eu estou me colocando no centro dessa enunciado. Estou bem confiante. O verbo está conjugado na primeira pessoa do singular. Função conativa apelativa. Outra dica também, apelativa. Por quê? Ela vai apelar ao receptor. A função dela é influenciar, provocar, estimular, seduzir, amparar o receptor. Então, o receptor é o centro da mensagem. O interlocutor ele pode ser conduzido a adotar uma certa postura, porque há uma apelação no meio desta mensagem. É um texto claro, objetivo, com a finalidade de persuadir. Por isso ele é muito utilizado em textos publicitários, horóscopos, livros de autoajuda, até discursos políticos. Algumas dicas para vocês identificarem essa função. Geralmente é um predomínio de verbos e pronomes de segunda pessoa ou terceira pessoa, tipo vocativos, imperativos, perguntas ao interlocutor. Então, uma frase comum: não deixe de usar a máscara quando sair, ouviu? É uma frase que costumamos escutar numa situação pandêmica do Covid-19, por exemplo. Função poética. A função poética tem como centro a mensagem em si. Porém, essa mensagem ela é destacada mais pela forma do que pelo conteúdo. A função dela é transmitir uma mensagem estruturada com palavras selecionadas para produzir um efeito estético, de forma criativa e inusitada. As marcas gramaticais são as figuras de linguagem, o uso da linguagem conotativa, neologismos, construções estruturais não convencionais, polissemia, ritmo, sonoridade. Pode aparecer em poemas, prosas poéticas,
publicidade criativa, letras de músicas. Por exemplo, este poema do Mário Quintana chamado Poeminho do Contra. Todos esses que aí estão atravancando meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. A função metalinguística. Tudo que for com o prefixo meta quer dizer de si mesmo, né? Algo que fala sobre mesmo. Então, é a linguagem que fala da própria linguagem. O foco da mensagem é o código. Então, é a função da função metalinguística, é a linguagem explicar ela própria. Ela usa o próprio código para explicar ele mesmo. Então, tem a finalidade de esclarecer, refletir, discutir o processo discursivo em um ato de comunicação. Então, pode aparecer em metapoema, que é o poema que fala dele mesmo, metanarrativas, que são aqueles textos narrativos que falam do próprio processo de criação, filmes que discutem o cinema, né, papel do roteirista de produção do filme, palavras que explicam outras palavras em dicionários, né, também enciclopédias. Aqui, por exemplo, nós temos uma imagem da pintora Frida Kahlo pintando um autorretrato dela mesma. Então, é uma função metalinguística por meio das artes visuais. Função referencial denotativa. O referente é o centro da mensagem nesta função. Ela tem o objetivo de informar sobre determinado assunto. Ela destaca-se o objeto, o assunto da mensagem de forma clara e objetiva. Por isso, algumas marcas gramaticais presentes nesse tipo de função é o uso da terceira pessoa, a linguagem denotativa, a impessoalidade, a precisão e as frases declarativas. Lembrando que linguagem denotativa é aquela linguagem comum, é literal. Já a linguagem conotativa é aquela linguagem de sentido figurado. Este tipo de função referencial aparece comumente em textos jornalísticos, científicos, didáticos. Por exemplo, neste verbete. Marinheiro, relativo à marinhagem, aquele que pertence ou serve à marinha, indivíduo que profissionalmente dirige uma embarcação, aquele que trabalha a bordo. Então, neste caso aqui, deste verbete, nós podemos observar uma impessoalidade, o objetivo de informar a definição do que é marinheiro. Ah, mas não é um verbete, não é uma função metalinguística. Seria uma função metalinguística se fosse a definição, por exemplo, da palavra palavra. Aí sim seria a função metalinguística. Como é uma outra palavra, um outro verbete, que é, no caso marinheiro, então a linguagem, a função que predomina aqui é a função referencial. Função fática. Na função fática, o canal, o contato, é o centro da mensagem. Ela tem o objetivo de testar, de estabelecer ou encerrar contato entre o emissor e o receptor. Sabe aquelas conversas em fila de banco, ou, por exemplo, no elevador? Vai chover hoje? Nossa, o tempo mudou, né? Está esfriando. Esse é um tipo de função fática. Algumas marcas linguísticas comuns são frases interrogativas para obter respostas, interjeições, onomatopeias. Por exemplo, bom dia, boa tarde, tudo bem? Oi, fala, e aí? Estou entendendo. Ah, sei. Vamos lá. Vamos chover. Vai chover hoje? Tchau. Alô? Quem é? Alô, tem alguém aí? Pode aparecer, então, nas ligações telefônicas, nas saudações e em conversas informais em geral que você queira manter o contato, né? Então, por exemplo, ei, ps, me liga, é um tipo de função fática. Numa despedida, por exemplo, de balada. Hora do exercício. Então, novamente, se você quiser responder o exercício, pausa o vídeo, anote sua resposta e depois escute a resolução, que eu já vou ler o exercício e explicar a resolução. A questão 26 ela foi retirada da prova de Fuzileiros Naval do ano de 2021. Então, o enunciado da questão é: marque a opção que apresenta a função de linguagem predominante no último parágrafo do texto 1. O texto 1 desta prova é um texto narrativo chamado A Cadeirinha.
No caso, eu recortei só o último parágrafo. Isso é fundamental vocês saberem. Por quê? Lembra que eu falei que pode haver mais de uma função no mesmo texto? Então, nos enunciados, observe se está perguntando qual é a função que predomina no texto ou num determinado trecho. No caso da questão 26, é no último parágrafo, que é esse aqui. Já tiveste dias de glória, cadeirinha de outros tempos. Pois bem, desaparece agora, vai ao fogo e pede que te reduza a cinzas. É 1000 vezes preferível a essa decadência em que te achas e até mesmo a hipótese mais lisonjeira de perpetuarem no museu. Deves preferir a paz do aniquilamento à glória de figurá-los numa coleção de objetos antigos, exposta à curiosidade dos palpalvos e às lorpas, considerações dos burgueses, mofada e tristonha. Morre, desaparece, que talvez, por que não, a tua dona mais gentil, aquela para quem tu, as alcatifas, tinham mais delicada carícia ao receber-lhe o corpinho mimoso, aquela que recendia um perfume longínquo, de roseira de Shiraz, te conduza para alguma região ideal, dourada e fugídia, inacessível aos homens. Então, o texto de Afonso Arinos, retirado do livro Pelo Sertão. Então, com base neste último trecho, qual é a função que predomina? Então, nós observamos que o narrador ele faz um apelo à cadeirinha, para que ela morra logo, para que ela suma, que ela não dê o gosto de ficar no museu, mofada, tristonha. Então, se é uma função apelativa, está apelando. Então, é a letra A. Função conativa. Lembrando que a função conativa também é conhecida como função apelativa. Não se esqueçam de responder as listas de exercício. Qualquer dúvida, reassista esta videoaula. Bons estudos, até a próxima aula. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!